Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, eu queria iniciar aqui esse tema aqui que eu vou falar, que é novamente, não fujam da guerra. A guerra está aí. Quem não quiser se defrontar com ela, amigo, vai morrer calado, mas também vai morrer junto com aqueles que estão lutando. Muito bem. Tem uma frase aqui de João Goulart, que quando João Goulart renunciou ao governo aqui no Brasil, ele falou assim: eu não quero derramar sangue do povo brasileiro. No entanto, veio a ditadura e milhares de sangue de pessoas foram derramados. Então, meu amigo, olha só, ele disse que não queria derramar sangue, porque se acovardou na hora de enfrentar o governo, os que queriam derrubar o governo dele, e botar o povo para lutar contra. No entanto, ainda assim houve a ditadura e milhares de pessoas morreram com perseguição, com cassação, fugir do país e por aí vai. Então tem um provérbio que fala o seguinte: se queres a paz, então se prepare para a guerra. Ninguém vai te dar paz sem antes você ter uma guerra. Para de ficar acreditando que alguém vai lhe dar tapa na cara, você vai beijar ele e ele vai acabar com a guerra. Para com isso. Aí mesmo é que ele vai lhe matar. Bom, os países europeus e também hoje os próprios países latino-americanos, inclusive o Brasil, eles se dizem democratas. Mas, no entanto, estão fazendo toda uma arquitetura para invadir, junto com os Estados Unidos, os países europeus. Todo mundo sabe que a França, a Alemanha, Inglaterra estão querendo invadir o Brasil, a Venezuela, para assaltar o petróleo da Venezuela. Inclusive o Brasil também quer se aliar a esse assalto quando ele próprio deixou assaltar o próprio petróleo dele. Quer dizer, o Brasil, 24 horas por dia hoje, o Brasil é um país covarde, de pilantra, de bandidos que governa esse país o tempo todo. Esse país, eu volto a dizer, esse país chamado Brasil hoje é um país de bandidos, de covarde, de pilantra que governa esse país e estão fazendo a desgraça do povo. Os Estados Unidos sempre foi um país bandido e sanguinário. E o Brasil sempre foi um governo, sempre houve governos que ou são imbecis, que assaltam o país, ou se deixam ser assaltados. Como exemplo agora que nós tivemos o assalto da Petrobras. E mais uma razão grave ainda. Ele foi assaltado com a ajuda das Forças Armadas. Quer dizer, a Forças Armadas hoje no Brasil, ela está auxiliando a destruir o país. Quer dizer, é um problema que, na verdade, a Força Armada devia acabar. O Brasil não precisa mais de Força Armada para quê? Em primeiro lugar, ele não defende o país. Depois de tudo que aconteceu aí, o Brasil não é mais Brasil. O Brasil é uma colônia. O que nós temos que entender é o seguinte, olha só. A gente não pode interpretar que os governantes desse país sejam representantes do povo. Nós elegemos ele, tudo bem, nós elegemos um representante do povo. Agora, nós não temos a culpa deles se tornarem bandidos, assaltarem o país,
venderem o país, destruírem o país, fazer um país contra o próprio povo brasileiro. Nós não temos culpa disso. A história do Brasil, vamos parar com aquela abobrinha de que foi colonizado por bandido. Não. A geração que veio lá de Portugal, dos escravos, seja lá de quem for, não são eles responsáveis hoje por esse banditismo que tomou conta do país, do governo do país. Eu volto a dizer, do governo do país. Não vamos confundir governo, bandido que rouba a carteira, que assalta carro, que faz o que quer, com bandidos que assaltam o país, que destroem o país. Esse é 1000 vezes pior, não tem nem comparativo. Esse é que a sociedade tem que eliminar. Esse é que todos os brasileiros têm que lutar para eliminar eles. Esses é que são de fato a desgraça e a miséria do país. Bom, já que esses imbecis, individualistas, mesquinhos, bandidos de fato, esses é que são os bandidos de fato, que governam o país, eles nem pensam no país como eles são moradores, porque na verdade, bandidos como esse, bandidos que eu me falo, é elite governante desse país, bandido como eles, só existe aqui no Brasil, porque bandidos como eles, em outros países não pode existir, porque a própria população politicamente esclarecida não deixará que isso acontecesse. E eles não são tão estúpidos de deixar fazer a autodestruição do próprio país que eles vivem. Ah, o cidadão fica assim, eu vou fugir para outro país, vou morar em outro país. Olha só, você todos os dias, você vê o que está acontecendo nesse mundo. Imigrante é tratado como lixo. E para onde é que o brasileiro pensa que acha que ele vai? Você foi embora do Brasil, amigo? Para onde é que você pensa que você vai? O próprio imigrante europeu, que não fazem parte do mercado comum europeu ali, para ele entrar ali num daqueles países europeus, França, Alemanha, Holanda, Espanha, ele é tratado como lixo ou nem entra. Todo mundo está vendo isso na televisão. Não é o que eu estou falando, não. Aí fica o babaca do Brasil, eu vou fugir para vou morar. Vai morar onde, amigo? Mesmo quem tem dinheiro, rapaz. Ele sabe que depois de algum tempo, que ele fica lá fora, fugir daqui do Brasil, ele vai voltar para cá, porque o dinheiro vai acabar, e os países europeus vão discriminar ele como lixo também. Você tem que defender esse país que está aqui, e esse país que você vive. É nisso que o cidadão brasileiro tem que lutar. Não há outro caminho. Não há uma segunda alternativa. A alternativa é a primeira. Qual é a primeira alternativa? É lutar pelo Brasil e tirar do Brasil esses bandidos que estão governando o Brasil. Esquece bandido que está em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, ladrãozinho de carteira. Para com isso, isso aí não faz falta nenhuma a você. O bandido que está governando o país. Que hoje você tem no Supremo, tem nas Forças Armadas, tem no Judiciário, tem no Poder Legislativo, tem no Ministério Público, tem em todo lugar, amigo. Esses os bandidos. Muito bem. Agora olha só, veja bem. Essas instituições internacionais que foram criadas, a OEA, a ONU, Organização Mundial de Saúde, OIT, Organização Internacional do Trabalho, você vê, por exemplo, alguma dessa organização, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui, a Organização Internacional do Trabalho. Você viu algum pronunciamento dessa Organização Internacional do Trabalho falar sobre destruição dos direitos trabalhistas na própria Europa, no Brasil, na América Latina? Você não vê falar nada. Para que serve essa porra dessas instituições? Isso tem que acabar.
foram criados pelos países europeus e por Estados Unidos para entender interesses deles. Então, quando não serve mais o interesse deles, eles destroem essas instituições. A ONU, você pega, por exemplo, a ONU, você tem 232 países dentro da ONU, onde só 8 mandam. Que porra de democracia é essa, amigo? Você tem 232 países, onde só 8 mandam. Você pegar a Rússia, a China, Estados Unidos, a França, a Inglaterra, eles têm o poder de veto. O que 222 países fez, ou 230, não serve mais nada, se um único país disser que não concorda. Onde é que está a democracia aí? Como é que você vem me falar em democracia, amigo? Quando houve a invasão do Iraque, estavam presentes lá na hora da votação 160 países. 153 foram contra a invasão do Iraque. Os Estados Unidos e a Inglaterra bateram na mesa, vou invadir, desculpa a expressão, foda-se, invadiram e acabou. E ninguém falou nada. Em cima de que? De mentira. Uma porção de mentira que foi os Estados Unidos criou, inventou armas atômicas, não sei, inventou uma porrada de história, o mundo soube e ninguém também fez nada. E o Iraque acabou, não existe mais Iraque. Até quando a humanidade vai ficar suportando a sua própria autodesgraça? É isso que eu fico me perguntando. Muito bem. Voltando aqui para o Brasil, nós temos aqui a questão seguinte, de Brumadinho. Todo mundo já viu o que aconteceu com Mariana, agora com Brumadinho. Né? Brumadinho agora morreu mais de 350 trabalhadores lá. Sabe qual é o recado da Vale? Foda-se. Esse é o recado da Vale. Foda-se. Morreu, morreu, acabou. Você tem a Vale hoje, que é a empresa que não é mais brasileira, que é controlada por grupos estrangeiros, está fudendo o Brasil, está matando pessoas dentro do Brasil. E essa mesma empresa, em todo o Brasil, existe 523 barragens, igual a essa de Brumadinho e Mariana, que qualquer hora pode acontecer o que aconteceu. E vai morrer 500, 600 mil. Foda-se! Onde é que está o Ministério Público? Onde é que está o governo federal? Onde é que está a autoridade de um país que hoje é colônia, mas que foi chamado de Brasil? Então, quer dizer, não se há hoje, dentro dessa colônia chamada Brasil, nenhum respeito ao trabalhador, nenhum respeito ao povo, nenhum respeito à lei, nenhum respeito a nada. Isso aqui foi o que eu falei no meu último vídeo. Isso aqui é um país sem lei. Isso aqui é um chamado território texano dentro dos Estados Unidos em 1930, 1920, que não existia nenhuma lei. A lei era o revólver. É o que está acontecendo exatamente hoje no Brasil. Só que, lamentavelmente, naquela época o povo tinha revólver, aqui não tem. Né? Que esse pilantra chamado Bolsonaro, que se diz presidente do Brasil, junto com esse outro também pilantra, Mourão, um outro general que também não atende interesse do Brasil, atende interesse de multinacional,
diz que liberou arma e até agora não apareceu nenhuma liberação de arma, porra nenhuma. E o povo fica acreditando nisso. Eles não vão liberar arma porque eles são os covardes e sabem que eles são os bandidos. E quem está governando é bandido também. E eles não vão liberar arma para o povo, porra nenhuma. Isso é conversa fiada para ficar enrolando. O povo brasileiro não vai lá liberação de arma porra nenhuma. Isso é pura conversa fiada. Acredite quem quiser. Porque eles são os covardes. Muito bem. O que a gente tem que entender é o seguinte, olha só, pessoal. O que a gente tem que entender é que ou a gente se preocupa com nossos filhos, porque eu acho que para a gente nem dá mais tempo mais. Porque esses bandidos que estão governando o Brasil, junto com empresas multinacionais e estrangeiras, estão destruindo o país a toda velocidade e o povo não vai conseguir alcançar o que eles vão fazer. Olha só, existe, todo mundo é sabedor disso aí, isso já apareceu várias vezes aí, que em vários vídeos chamados Illuminatis, que tem esses bilionários, família Bilderberg, Rockefeller, esses 13 grupos de judeus multibilionários que governam o mundo, os chamados sionistas. O projeto deles é eliminar 70% da população, e vão eliminar. E vão eliminar, amigo. E como é que ele vai eliminar? Ele vai pegar o revólver, mandar o exército matar, não sei o quê? Claro que isso acontece aqui no Brasil. Mas eles estão eliminando de múltiplas formas. Ele não está deixando você ter acesso à saúde como? Elimina a saúde pública. Ele não está deixando você ter a saúde, a educação como? Elimina a educação pública. Ele não está deixando você ter a aposentadoria como? Elimina a aposentadoria pública. Aí você tem uma segurança, uma legislação trabalhista que te dá insegurança. Por exemplo, aqui, nesse caso de Brumadinho aí, um exemplo, morreu 350 pessoas já à vista. Aí diz assim, não desapareceu. Desapareceu onde? Ele está no céu, está no espaço? Ele não morreu, ele desapareceu. Então ele deve estar morando no planeta Júpiter, Saturno, qual é? Marte, onde é que ele está morando? Ele desapareceu. Uma maneira de dizer que o cara não morreu, na desgraça criado por Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, ou como aconteceu em Mariana. Chama toda a sociedade de idiota, de imbecil, o tempo todo, 24 horas por dia. E o pior é que nós aceitamos não fazer mais nada. É por isso que eles fazem, cara. E vão continuar fazendo. Olha só, eu acabei de falar, quem manda dentro da Vale do Rio Doce é a empresa, grupos estrangeiros que controlam hoje a Vale do Rio Doce, não é mais o Brasil. Ou o Brasil estatiza essa porra, toma tudo, porque todo o patrimônio da Vale do Rio Doce é patrimônio que é nacional, que está no solo ou no subsolo, ou essa desgraça vai continuar acontecendo. Olha só, até agora só teve Mariana e Brumadinho, mas nós temos 523 barragens em todo o país que pode acontecer exatamente a mesma coisa e as empresas sabem que irá acontecer a mesma coisa e sabem que o governo não fará porra nenhuma. Porque não tem autoridade nesse país. A autoridade nesse país é de merda. É um tolete de cocô as autoridades desse país. Muito bem, amigo. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo para você, que esses multibilionários chamados Illuminati, Bilderberg, família Bush, Rockefeller, esses 15 bilionários que dominam o mundo, dos quais 13 são judeus ou sionistas, eles vão eliminar 70% da população.
Eles acham que o mundo é dele. Nós estamos aqui de intrusos, de invasores. Nós não merecemos o mundo é deles. E você acha que ele não pode fazer isso? Pode. Pode porque, olha só, meu amigo, pega o seu título de eleitor e jogue no primeiro esgoto que você passar. Que político não serve para nada mais em porra nenhuma. A única política que serve hoje, se o cidadão conseguir fazer, é ele próprio controlar o Estado. Porque se ele cair nessa conversinha fiada de senador, de deputado, de governador, de prefeito, de vereador, meu amigo, ele vai se fuder, vamos no popular. Esses caras são os bandidos que trabalham para esses grupos nacionais ou estrangeiros para fuder a própria população. Esse é o resumo da ópera. Então, olha só. O que esses multibilionários que controlam os governos e a política fazem no mundo? Eles estão controlando o governo, eles estão acabando com o governo. Então, ou a própria sociedade assume o governo, derruba presidente, derruba governador, derruba prefeito, derruba essa porra toda, ou ele vai ver esse bando de bandido governando, dizendo que é presidente, que é governador, que é prefeito e fudendo a própria população. Que eles não trabalham mais para a sociedade. Parem de ficar acreditando no que não existe. E tem um detalhe, amigo. Eu vou falar uma coisa para você, olha só. Tem um detalhe aí. Esses políticos que estão aí, por exemplo, o que é a Vale do Rio Doce hoje? É o resultado de uma própria fraude, essa própria venda do controle da multinacional, da Vale, para empresas estrangeiras, foi próprio resultado de político. Dentre os quais o seu Eduardo Cunha e um outro deputado de Minas Gerais, que eu não estou lembrado aqui qual o nome, que lideraram essa jogada de desnacionalização, ou seja, a Vale não é mais nacional, para grupos estrangeiros. Então a Vale vai produzir aqui uma porrada de desgraça e não vai dar nada para ela. Vai dar para quem se ela está lá no estrangeiro? Então quer dizer, esses multibilionários, eles querem acabar com o país, eles não querem saber mais de governo de Brasil, de Colômbia, de Venezuela, de México, não quer saber mais de porra nenhuma. Eles querem controlar o país. Por isso que eles estão tomando conta do Estado. O que a sociedade tem que exigir de imediato é que ela própria controle o Estado. Não mais deixar que os políticos administrem o Estado, porque são eles que estão fudendo o próprio Estado contra a própria população. Deixa eu só falar uma coisa para você. No Brasil hoje, existem 4 grupos que são produtores de alimento. Você tem a Nestlé, você tem a tal da Unilever, você tem a tal de Procter & Gamble e você tem a tal da Cargill. Você só tem uma empresa só, que era a BRF, do Brasil Foods, do grupo aí da carne, que todo viu aí, que o próprio Ministério Público ajudou a fuder essa empresa, que é a tal da Friboi, faz parte disso aí, que a sede não está mais aqui, a sede já está lá nos Estados Unidos. Então você praticamente hoje, você não tem mais nenhuma empresa hoje, você só está com quase nenhuma empresa hoje, praticamente, brasileira, para que produz alimento para toda a população. Então, sabe o que é essas 4? No meio de 4, uma só brasileira, você tem 3 multinacionais estrangeiras. O que eles podem fazer? Eles podem pegar, produzir alimento aqui no Brasil e não dar mais, nem vender mais para o Brasil, vender para o exterior.
Não é isso? Foda-se a população, morra de fome. Já está acontecendo lá no Piauí, lá a Universidade de Harvard está invadindo terrenos lá com milícia para comprar terrenos lá de terras. Várias empresas estrangeiras estão comprando uma montoeira de terra nesse Brasil. Olha só, a hora que todas essas empresas começarem a produzir alimento, o brasileiro vai morrer de fome. Você, brasileiro, no terceiro país maior do mundo e o primeiro em terras agricultáveis, você vai morrer de fome aqui no Brasil. Olha o paradoxo aí. Agora ninguém acredita. Né? Ninguém acredita. Muito bem, meus amigos. Muito bem. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só. Todos nós, eu falo aqui do Brasil, mas todos nós temos que nos unir. Esses multibilionários aí, que você tanto ouve falar hoje, que eu acabei de citar, dos Illuminati, Bilderberg, Bush, Ford, o próprio Bill Gates hoje também faz parte disso, George Soros, todos esses multibilionários doentes, miseráveis e apaixonados por dinheiro, desde 1954, desde 1954, não é hoje não, que ele já tem um projeto de eliminação de 70% da população. Você pensa que isso é novo, né? É desde 1954 ali. Se você pegar, botar na ponta do lápis, tem mais de 60 anos que os caras já vêm com esse projeto. Você acha que isso nasceu da noite para o dia? Você acha que eles não têm mais como arquitetar tudo isso? Você pega uma família Rothschild, que é um desses multibilionários, eles têm mais de 300 bancos em todo o mundo. Em cada país, ele tem uma média de 2 a 3 bancos, no mínimo. E tem países que ele controla o Banco Central, como por exemplo o próprio Estados Unidos. Meu amigo, o que judeu gosta e banqueiro é de dinheiro. Dane-se o resto. Então eles vão matar enquanto puderem matar. Agora, não vão matar dizendo que vão matar. Eles vão matar no cinismo, na ironia, no deboche, naquela malvadeza cínica e perversa, floreando o ambiente, para você achar que ele está fazendo o seu bem. Então, meus amigos, vou voltar aqui à frase inicial que eu falei para você. Se você não quiser perder sangue hoje, amigo, como disse João Goulart, que não queria o povo perdesse, mas o povo perdeu, né? Quando ele renunciou ao governo, então o povo vai perder ou na base da guerra, ou ele vai perder na base da fome, porque não vai ter alimento para produzir sangue para ele. Volto a dizer, você viverá no Brasil, com o maior país do mundo em produtores de terras para produzir alimento, você morrerá de fome, amigo. Quem viver, verá. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.